noite, meu caro aluno de aplicações e pesquisa de marketing. Bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre pesquisa de posicionamento. Isso mesmo, pesquisa de posicionamento. E você já sabe, não é verdade? Vamos lá comigo, aperte bem estes fones de ouvido, desligue todos estes aparelhos eletrônicos que estão aí ao seu redor e que podem desviar a sua atenção, porque você já sabe, você entrou no caminho do conhecimento da pesquisa de marketing. Quem entra nesse caminho não tem saída, sempre para frente, sempre para cima. Então venha comigo, vamos lá, vamos entender tudo sobre pesquisa de posicionamento. Venha, vamos comigo, vamos lá, meu caro aluno, venha. Muito bem, senhores, muito bem. Vamos falar hoje sobre pesquisa de posicionamento. Então, provavelmente você já ouviu falar o que é posicionamento. Posicionamento é o lugar que uma marca ocupa na mente do consumidor. Lugar que a marca ocupa na mente do consumidor. Dois pontos chaves aqui, hein? Primeiro, marca. Quando falamos de pesquisa de posicionamento, óbvio, estamos falando de marca. E segundo, na mente do consumidor. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas basicamente a gente está falando da memória. É da memória do consumidor, não é verdade? Muito bem. E por que as marcas precisam se posicionar? Por motivos muito simples. Primeiro, a mídia está muito cara, tremendamente fragmentada e uma marca precisa economizar recursos na hora de se comunicar. Então, a marca que tem uma posição bem definida na cabeça do consumidor, que é consistente na sua comunicação, consegue facilmente ser armazenada na memória do consumidor. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, os mercados também estão cada vez mais fragmentados, né? Hoje a gente tem mercado para tudo quanto é tipo de consumidor. O consumidor consegue muito bem satisfazer as suas necessidades. Em compensação, as marcas também vendem para mercados cada vez menores e, portanto, elas precisam mais uma vez economizar os seus recursos. E terceiro, muitos mercados, muitos concorrentes. E aí o consumidor fica perdido na hora do que marca que ele vai comprar. Ele tem uma necessidade, não é verdade? E qual é a marca que vai satisfazer melhor a sua necessidade? E, portanto, a marca que mais facilmente lhe vem à memória é a marca que tem maior probabilidade de conquistar o bolso daquele consumidor. E muito bem, e o que é o posicionamento, né? Como é que se constrói o tal do posicionamento? Bom, a marca faz uma série de coisas, né? Ou a marca faz marketing, não é verdade? E nesse processo, a marca vai se estabelecendo na mente do consumidor. Esse posicionamento é a promessa básica da marca. O que ela promete àquele consumidor? E como é que uma marca consegue isso? Bom, pelos 4 P's, simples, não é? Ela se comunica, quando ela se comunica, ela diz quem ela é. Quando ela estabelece um preço, ela diz o que ela é. Ela é uma marca barata ou ela é uma marca cara?
quando ela distribui, ela também diz quem ela é. Ela é vendida numa loja mais cara ou ela é vendida em todo lugar? E finalmente, muito importante, os atributos do produto. Esse produto tem mais ou tem menos disso ou daquilo? É mais saboroso? É mais limpa mais? Ou economiza mais o trabalho da dona de casa? Enfim, todos esses elementos do composto de marketing é que acabam definindo o que é a marca. Então, posicionamento só é definido pela marca que faz propaganda? Absolutamente não, absolutamente não. Existem várias marcas que não fazem propaganda e que têm um posicionamento muito claro na cabeça do consumidor, ok? Naturalmente, fazendo propaganda fica um pouco mais fácil. E é fácil se posicionar? Não é fácil, mas é possível para qualquer marca, não é? Vamos ver alguns exemplos. Vamos começar com um exemplo bem antigo. Vocês sabiam que Marlboro um dia já foi uma marca de cigarros para mulheres? Sim, uma marca de cigarros para mulheres. E um dia os donos da Marlboro chegaram, esse mercado feminino não está tão atraente, vamos mudar o posicionamento da marca. E aí então a gente já sabe uma das campanhas mais brilhantes, eu diria, da história de marketing, que é a campanha de Marlboro, não é verdade? Mas existem muitas marcas aí com histórias muito interessantes, não é? E que mesmo estando longe da mídia, nós nos lembramos até hoje, não é verdade? Vamos ver se você está bom aí, vamos fazer um quiz, ok? Eu faço uma pergunta e você responde, ok? Vamos lá, eu vou fazer a pergunta e você responde. Então vamos lá. Primeira pergunta, qual é a bebida que te dá energia? 1, 2, 3, Nescau, acertou. E qual é a bebida que mata a sua sede? Gatorade, maravilha, deve ter 2 pontos aí. E qual é a bebida que te dá asas? Que essa é muito fácil, né? Red Bull. Qual é a bebida que desce redondo? Skol, fácil, né? Essa é mais difícil. Qual é a batata das ondas? Ok, Ruffles. Isso é muito fácil. Qual é a verdadeira maionese? Hellmann's. Qual é o chocolate que derrete na sua boca e não nas suas mãos? Isso, quem respondeu, M&M, acertou. Essa é difícil, hein? Mas é antiga, mas é difícil, mas para pessoas da minha idade, fácil. Qual é o chocolate do barulho? Não sabe. Alguns acertaram? Crunch. Qual é o chocolate aerado? Nem eu lembro. Soufflé! Muito bem, soufflé. Quantos pontos você já fez, hein? Vai contando aí. Qual é a marca que dá o melhor que um homem pode querer? Gillette. Isso aí, Gillette. E as legítimas? Fácil, né? Havaianas. Porque as coisas da vida não têm preço e para isso existe Mastercard. Agora você veja que um posicionamento não muito forte complica. Por exemplo, qual é o cartão de crédito com o qual você pode mais? Visa. Você conhecia? Pois é, não vem à mente tão fácil, não é verdade? Essa é antiga demais também. Se você quiser dar férias para os seus pés, você vai de
Raider. E qual é o... Essa é fácil. Qual é o produto das 1001 utilidades? Bombril. E se você quiser fazer compras no lugar de gente feliz? É o lugar que eu faço compras? Exatamente, Pão de Açúcar. E se você quiser ir na loja que vende mais barato? Marabras? Extra. Mais barato, mais barato, mais barato. Casas Bahia? Não, Casas Bahia é dedicação total a você, mas eles mudaram. Nossa casa cabe todo mundo. O povo todo é bem-vindo, é só chegar. Nossa casa sempre tem novidade. Inventa, mistura, nunca para de mudar. Nossa casa é uma parte da gente. Tem jeitinho brasileiro, tamo junto, vem cá. Nossa casa é de gente alegre, é de gente... A Amazon não, a Amazon não vende mais barato, mas até vende, né? Pois é. Várias marcas tentam se posicionar em preço, não é verdade? E aí o que acontece? Fica uma confusão tremenda na cabeça do consumidor. Por quê? Porque se todo mundo quer o mesmo posicionamento, o consumidor não consegue distinguir as diferentes marcas, não é verdade? E todas essas marcas aí que eu falei, você veja, mesmo algumas marcas antigas, eu misturei de propósito, mesmo algumas marcas antigas, ainda tem um posicionamento muito claro, tem uma promessa básica, e isso é muito, muito importante, ter uma promessa básica que o consumidor saiba distinguir. Por quê? Porque na hora que ele precisar satisfazer uma determinada necessidade, ele já sabe o que ele vai procurar, porque aquela marca vem muito facilmente na sua mente, ok? Portanto, é natural que é muito difícil conseguir esse posicionamento tão forte, tão claro na mente do consumidor, ok? Então, basicamente, nós podemos dizer que o posicionamento de uma marca é essa promessa básica da marca. Tem um conceito muito conhecido que é o conceito USP, Unique Selling Proposition. Unique Selling Proposition é a promessa da marca. É aquilo que ela vai te entregar. Unique Selling Proposition, em geral, é muito parecido com algo que a gente já viu lá atrás, que é o conceito da marca. Então essas coisas, elas são muito parecidas, embora sejam conceitos diferentes. Promessa da marca, Unique Selling Proposition, conceito, tudo é mais ou menos a mesma coisa, tá certo? O Unique Selling Proposition diz, em primeiro lugar, para quem eu estou vendendo, o que eu estou vendendo e por que eu sou melhor que os meus concorrentes. Então, se você tem uma promessa básica ou um apelo único de vendas, você tem uma chance maior de se posicionar mais claramente. E se você for consistente na sua mensagem, a chance de você conseguir um bom posicionamento aumenta muito mais, ok? Bom, e como é que eu posso me posicionar? Não existe uma regra, isso é uma coisa muito bacana em marketing. Não existe uma regra, existem algumas possibilidades, né?
Por exemplo, você pode decidir atender determinados segmentos de mercado do ponto de vista demográfico, ok? Por exemplo, MTV. MTV atende jovens, é a marca dos jovens. Você pode usar atributos de produto, por exemplo, Volvo é segurança, M&M derrete na sua boca e não nas suas mãos. Você pode usar benefícios, por exemplo, mas fofo entrega maciez, sneakers mata a fome. Você pode basear o seu posicionamento na concorrência. Por exemplo, Listerine mata mais germes que qualquer outro. Você pode também usar valores. Pão de Açúcar, lugar de gente feliz. Amo tudo isso. McDonald's, just do it. Nike, ok? Ou seja, você pode usar desde atributos, crenças, valores, concorrentes, enfim, não existem limites à criatividade na hora de estabelecer o seu posicionamento, na hora de fazer uma promessa, ok? O que as marcas tentam, acho que eu já disse isso em algum momento, é se posicionar de uma forma que as outras marcas não consigam copiá-la. Como eu disse, se você se posicionar em preço, qualquer um vai conseguir copiá-la. Se você se posicionar em termos de atributos de produto, é mais fácil ser copiado. Às vezes, isso é mais difícil. O exemplo que eu acabei de dar aí do M&M, né? É um posicionamento muito claro e bem ocupado pela M&M. Ou uma coisa muito diferente, por exemplo, como o Ruffles, né? A batata da onda, porque ela tem o formato de onda. Qualquer outra marca que tentar usar a batata da onda não vai se dar bem. Tá certo? Então, Ruffles, usando um atributo de produto, que é o formato, né, conseguiu um excelente posicionamento. Portanto, não existem regras. E o que é a pesquisa de posicionamento? É tentar mapear os posicionamentos das diferentes marcas em um mercado. Com que objetivos? Em primeiro lugar, saber se o posicionamento definido pelo dono da marca é aquele que está sendo percebido pelo consumidor. Em outras palavras, o posicionamento é feito dentro da empresa, mas ele ocorre no mercado. Então não adianta a empresa dizer, eu sou isso. Não adianta. O consumidor está entendendo aquilo? Se o consumidor entende aquilo, ótimo. Se o consumidor não entende, não adianta. Então, o dono da marca pode dizer, eu sou uma marca de alta qualidade, de preço médio, e que satisfaz uma determinada necessidade melhor do que os concorrentes. O consumidor entendeu exatamente isso? Se o consumidor entendeu, maravilha. Por isso, pesquisa de posicionamento. Verificar o que o consumidor está entendendo da sua marca, mas também das outras marcas do mercado. Então, uso número 1 é saber se o seu posicionamento está claro na mente do consumidor. Segundo, você quer lançar uma nova marca no mercado e quer saber quais são as brechas existentes. Ótimo! Pesquisa de posicionamento pode ajudar no processo de determinação do posicionamento de uma marca. Junto com a pesquisa de segmentação do mercado,
a pesquisa de posicionamento pode definir o melhor posicionamento, onde estão as melhores oportunidades em um determinado mercado ou segmento de mercado. Como é que a gente vai fazer isso? Agora sim, agora vamos entrar na pesquisa propriamente falando. Muito bem, então o objetivo da pesquisa de posicionamento é tentar colocar em um mapa todas as marcas, para que se possa verificar qual é a posição relativa de cada uma delas no mercado, tá bom? E para isso nós vamos usar uma técnica de mapeamento. Existem duas técnicas de mapeamento, também chamada de mapeamento perceptual. Existe uma terceira técnica que nós não vamos falar aqui, que é a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa também permite fazer um mapeamento perceptual. Outro é um pouco diferente, tá bom? Mas também permite algumas limitações. O que nós vamos falar é da técnica de mapeamento ou das técnicas de mapeamento perceptual quantitativas, ok? Primeira delas é o que nós vamos chamar de técnica composicional e a segunda, decomposicional. Dois nomes, vamos entender, vai ficar muito claro. Então, qual que é a ideia da técnica composicional em termos de passos? Primeiro passo, Primeiro eu preciso descobrir quais são os atributos mais importantes que definem o posicionamento das marcas em um determinado mercado. Segundo passo, eu vou obter avaliações para cada um desses atributos na visão do consumidor. E terceiro, eu vou compor o mapa com base nestas avaliações. Vamos discutir um pouco melhor esses três passos aí. O primeiro é obter os atributos que podem definir as marcas ou definir o posicionamento das marcas em um determinado mercado. Aqui eu estou falando atributos, mas eu estou falando em características, né? Atributos de uma forma mais geral. Porque o que pode definir estes atributos, essas características das marcas em um mercado, variam muito. Podem ser atributos mesmo, né? Mais caro, mais fácil de encontrar, limpa mais, aí é benefício, né? Pode ser maior, menor, pode ser valores, pode ser imagem do usuário, aí não tem uma generalização. Então como é que se faz isso, né? Geralmente o pesquisador vai olhar no mercado, analisar os diferentes posicionamentos que existem, analisar a comunicação de cada uma das marcas e, naturalmente, vai levar em conta alguns critérios que são comuns à maioria dos mercados, como, por exemplo, a distribuição, o preço, os benefícios, a imagem do usuário, mas pode ir além disso, ok? Então aqui a ideia não é qual é a batata qual é o salgadinho que é da onda. Não, a ideia não é essa, certo? Porque essa é a promessa básica, mas essa promessa está suportada por muitos outros fatores, ok? Então a promessa é uma coisa, mas o que suporta aquela promessa é outra coisa.
Então, a pesquisa de posicionamento está aqui preocupada em saber o que suporta aquela promessa básica da marca, tá bom? Algumas categorias de produtos são mais tangíveis, computador, celular. Algumas das marcas são bem mais intangíveis, cigarro, perfume, até mesmo desodorante, né? Produtos para beleza. Por outro lado, produtos para limpeza já são mais tangíveis, ok? O que é importante aqui é conhecer bem a categoria e saber quais são os critérios que, em geral, o consumidor usa para decidir a compra, tá bom? Em seguida, aí sim, fazer a pesquisa e compor os mapas. Vou mostrar aqui alguns mapas para vocês entenderem o que é esse mapa, ok? A segunda técnica, rapidamente, o pesquisador não vai definir os atributos a priori, mas ele vai obter distâncias entre as marcas. A gente vai falar sobre isso. E uma vez tendo essas distâncias, aí sim ele vai compor os mapas, tá bom? Então vamos lá, vamos ver um exemplo, porque com exemplo é muito mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vamos supor que eu já tenha definido alguns atributos. Vamos fazer um exemplo mais simples. Vamos fazer um estudo de mapeamento no mercado de cervejas, tá bom? Então eu defini aqui alguns poucos atributos. Fácil de encontrar, forte, premium, refrescante, qualidade, ok? No mercado de cervejas, obviamente, devem ter muitos outros atributos que podem ser relevantes para definir as preferências do consumidor, mas para o nosso exemplo, vamos ficar nesses 5. Segundo passo, vamos escolher as marcas para compor o mapeamento perceptual. Regras, né? Eu não posso escolher muitos atributos nem muitas marcas. Eu tenho que escolher entre 10 e 15 atributos, ok. Mais do que isso, vai cansar o consumidor. E eu não gostaria de pôr mais do que 10 marcas. Porque veja só, se eu tenho 10 marcas, 10 atributos, o consumidor tem que fazer avaliações de cada marca em cada atributo. Isso vai dar 100 avaliações. À medida que o número de avaliações vai aumentando, naturalmente, vocês já sabem, a qualidade da resposta vai diminuindo, não é verdade? Pois, portanto, existe aqui um número ideal, né? 100 a 150 avaliações, eu acho que é o máximo, tá certo? Isso para um bom respondente. Muito bem, então eu escolhi as dimensões que eu vou analisar. Então, fácil de encontrar, forte, premium, refrescante, qualidade. E escolhi marcas, por exemplo, Skol, Brahma, Antártica, Skol Beats, Bavária, Stella Artois, Miller, Heineken, né? Mas só para a gente fazer o nosso exemplo aqui. E como é que eu vou pedir para o consumidor avaliar as marcas em cada atributo? Aí nós podemos usar basicamente as duas principais escalas que nós conhecemos. Primeiro, a escala de Likert. Segundo, uma escala de diferencial semântico. Se for escala de Likert, seria alguma coisa como, por exemplo, Skol é fácil de encontrar. Skol é uma marca forte, Skol é uma marca cara, Skol é refrescante, Skol tem alta qualidade. Eu não recomendo fazer escala de Likert, é muito melhor
usar uma escala de diferencial semântico, né? Então, nada refrescante, muito refrescante, difícil de encontrar, fácil de encontrar, amarga, muito amarga, nada amarga, alta qualidade, baixa qualidade. É muito mais fácil para o consumidor. Então fica a dica, diferencial semântico. Mesmo porque o consumidor vai ter que avaliar todas as marcas, em todos os atributos, e uma escala de diferencial semântico fica mais fácil de construir o questionário e fica mais fácil para o consumidor responder. Tá certo? Muito bem. Então, uma vez que eu obtive estas respostas, eu tentaria colocar isto num gráfico. Então, dê uma olhada no gráfico resultante das minhas respostas para esses 5 atributos aqui destas marcas. Veja, isso aí é conhecido também como o diagrama da cobra. Ele não devia chamar diagrama da cobra, devia chamar o diagrama da bagunça. Porque você olha para um negócio desse, não dá, né? Não dá para saber absolutamente nada, tá certo? Muito bem, então o que nós vamos fazer, né? Eu poderia montar um gráfico em 5 dimensões, porque nós temos 5 atributos, cada marca tem uma nota, tem uma avaliação nesses 5 atributos, e eu posso fazer um gráfico em 5 dimensões. Como é que é um gráfico de 5 dimensões? Você já viu um? Eu nunca vi. É difícil para a gente ver em 3 dimensões. Já tentou ver gráfico em 3 dimensões com aquela profundidade? É muito difícil. Então o que a gente vai fazer? Nós gostamos mesmo de 2 dimensões. Portanto, o que nós vamos tentar fazer é diminuir essas 5 dimensões para apenas 2 dimensões. E como é que eu faço isso? Usando uma técnica chamada análise fatorial. Análise fatorial. O que é essa análise fatorial? Basicamente, a análise fatorial vai pegar um determinado número de dimensões e reduzir a um número menor de dimensões. É como se fosse um resumo, certo? Vou usar aqui um exemplo. Imagine que você tenha um texto de 10 linhas. Você pode fazer um resumo daquele texto de 10 linhas para 3 ou 4? Pode. Qual é o objetivo? É sair de 10 e ir para 3 ou 4 que capturem a essência daquelas 10 linhas, tá certo? A análise fatorial é mais ou menos isso, tá bom? Então eu vou pegar a essência dessas 10 dimensões e reduzir a um número menor. Se eu peguei 10 linhas e reduzi a 3 ou 4, há uma perda, não é verdade? Há uma perda. Porque as 3 ou 4 não são a mesma coisa que aquelas 10 linhas, tá certo? Há uma perda. Na análise fatorial, a mesma coisa. Quando eu resumo os dados a um número menor de dimensões, ou quando eu pego essas 10 ou 12 ou 8 dimensões a um número menor, 2 ou 3, eu estou perdendo alguma informação. Mas eu estou perdendo alguma informação em benefício da interpretabilidade, da facilidade de visualizar os dados em 2 dimensões. Em outras palavras,
Cada uma das dimensões pode ser chamada de um vetor, tá certo? A maioria deve saber o que é um vetor. Então, o que seria este vetor? Um vetor é uma reta, que é a nossa escala, na verdade, em que as marcas estão posicionadas. Então, por exemplo, essa aqui é uma marca de baixa qualidade, esta é uma marca de média qualidade e essa é uma marca de alta qualidade. Certo? Então, isto aqui é um vetor e as marcas estão posicionadas em cada um dos vetores. Se eu tenho 10 dimensões, a minha pesquisa foi feita com 10 dimensões, eu tenho 10 vetores. O que é o interessante aqui é que as marcas têm uma posição em cada um dos vetores e cada vetor define uma dimensão do espaço. Então a ideia é a seguinte, eu vou pegar todas essas dimensões e tentar reduzir a um número menor. Em geral, 2, não mais do que 3. A análise fatorial vai fazer exatamente isto. Aí, uma vez que eu reduzir o número de dimensões a um número menor, 2 ou 3, eu posso construir os gráficos, tá bom? Então vamos ver aí um gráfico. Essa é nossa primeira visão do nosso mapa de posicionamento. Então o que nós estamos vendo aí? Um mapa, ok? Ou um gráfico, chama como você quiser, com 2 dimensões. Eu chamei aqui o eixo X de fator 1 e o eixo Y de fator 2. O que mais que nós vemos neste gráfico ou neste mapa de posicionamento? Nós vemos pontos, ok? Cada ponto corresponde a uma marca ou a uma dimensão de avaliação. Então, nós vemos aí as 5 dimensões que eu havia falado, que eram forte, qualidade premium, refrescante e fácil, ok? Nós vemos as diferentes marcas. Antártica, Brahma e Bavária, neste quadrante aqui da esquerda superior, Stella e Heineken no quadrante direito superior, Miller no quadrante inferior e Skol e Beats no quadrante inferior do lado esquerdo. Bom, está feito o mapa, tá bom? Uma vez que nós plotamos as marcas e as dimensões, nós vamos agora traçar os vetores. Todos eles saem da origem e passam pelas dimensões ou pelos atributos avaliados na nossa pesquisa, tá bom? E agora que eu tenho o meu mapa de posicionamento, está na hora de interpretar este mapa, tá bom? Então, primeiro nós vamos interpretar e depois nós vamos ver como é que nós podemos usá-lo para tomar decisões, que é o nosso grande objetivo, sempre. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que aprender é o seguinte, as marcas estão posicionadas de acordo com a avaliação do consumidor em cada uma das dimensões. Para saber qual é o posicionamento da marca em cada uma das dimensões, basta fazer uma projeção ortogonal da marca sobre o vetor correspondente a uma dada dimensão, ok? Então, vocês estão vendo aqui, nesse primeiro exemplo, o atributo forte ou a dimensão forte. Então, o que eu posso concluir aqui? Que no mapa,
A marca que é considerada mais forte é Stella Artois. A segunda marca mais forte é a Antártica, a terceira marca mais forte é Brahma, a quarta marca é Heineken, em seguida Bavária, Skol e Miller, ok? E por último, Skol Beats. Então, basta fazer a projeção ortogonal de cada uma das marcas em cada uma dos vetores correspondentes às dimensões e fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura sempre na ordem de orientação do vetor. Então, o vetor correspondente à dimensão forte está orientada para o norte. Por isso que Stella é a marca mais forte e por isso que Skol Beats é a marca menos forte, certo? Então vamos lá, vamos treinar aí. Qual é a marca mais refrescante? Qual é a marca mais refrescante? Vamos lá, eu vou dar aí 5 segundinhos para você pensar. Vamos lá, pense. Quais são as marcas mais refrescantes em ordem? Na ordem. Então vamos lá. Muito bem. Se você disse que a marca mais refrescante é Miller, você acertou. Em segundo lugar, nós temos Skol Beats. Em terceiro lugar, nós temos Heineken, que vem lá de cima. Em quarto lugar, nós temos Stella, que também vem lá de cima. Veja a projeção ortogonal de Stella vindo aqui no vetor correspondente a refrescante. E vamos embora, né? Aí vem Skol, Bavária, Brahma e Antártica. Mais um fácil aqui pra gente. Qual é a marca de mais alta qualidade? Muito bem, se você respondeu em primeiro lugar Heineken, Stella, Miller, Skol Beats, Skol, Bavária, Brahma e Antártica por último. Qual é a marca mais cara? Vamos lá. Então a marca mais cara é Heineken. Em segundo lugar, Stella, Miller, Skol Beats, Skol, Bavária, Brahma e Antártica. Qual é a marca mais fácil de encontrar? Fácil, né? Antártica, Brahma, Bavária, Skol, Skol Beats, Miller, Stella e Heineken. Tá bom? Entenderam? Essa é a primeira parte da interpretação do mapa de posicionamento. Vejam aqui que peguei aqui um exemplo do forte, né? Que as posições não correspondem exatamente às posições dadas pelo consumidor, né? Por quê? Olha lá. Nesse caso aqui, o consumidor sou eu. Esse é o meu mapa de posicionamento. Veja lá, eu atribuí para Stella Artois e Antártica a mesma nota, 9. E, entretanto, quando você olha no mapa, Stella é um pouco mais forte que Antártica. Em seguida, eu atribuí 8 para Heineken e Brahma. Quando você olha no mapa, Brahma vem um pouco mais adiante de Heineken no atributo forte. Em seguida, eu atribuí 7 a Bavária. Ok, está Bavária no próximo posição. E em seguida, Skol, que eu atribuí 6. E finalmente, Miller e Skol Beats, que eu atribuí a mesma nota, mas no mapa elas não ocupam a mesma posição neste vetor, ok?
Naturalmente, como vocês devem lembrar, eu disse que quando você passa nesse caso aqui foram 5 dimensões para apenas 2, há uma perda. À medida em que aumenta o número de dimensões e você vai para o mapa, a probabilidade de ocorrer uma perda aumenta também. Portanto, se você tiver uma perda muito grande, o mapa não representa a realidade, ok? Então, existem alguns números para analisar a qualidade do mapa, tá bom? Eu não vou falar disso, porque vocês provavelmente vão aprender oportunamente análise fatorial e o meu objetivo aqui não é ensinar análise fatorial. Mas o que eu estou te dizendo é, sim, existe uma forma de avaliar a qualidade deste mapa. Em outras palavras, qual é a perda? Então, neste mapa especificamente, eu perdi 57 mais 37, eu perdi 57, 64, eu perdi 6% apenas de informação, tá bom? Neste mapa eu perdi apenas 6%, ou seja, é uma perda muito pequena, ok? Em geral, a gente vai aceitar perdas de no máximo 30%. Isso quer dizer o quê? Que o seu mapa representa 70% da informação original, tá bom? Quanto menos perda, mais preciso é o mapa. Quanto maior a perda, menos preciso é o mapa. Então, se a perda é superior a 30%, esquece, não analise o mapa, porque ele é pouco confiável, ele não representa muito bem a informação, ok? Por exemplo, se você vai analisar um mapa que teve uma perda de 50%, isso quer dizer mais ou menos o seguinte: 50% das posições estão corretas e 50% das posições estão incorretas. Em outras palavras, é quase como se fosse um jogo de moeda, cara ou coroa, tá bom? Então, obviamente, você não vai querer analisar um mapa cuja perda foi de 50%, ou nem de 60%, e às vezes nem mesmo de 70%. Bons índices de perda, 10%, fácil, né? Beleza. 20%, muito mais que 20%, você já compromete a confiabilidade do mapa. Então veja, aqui nós estamos trocando, fazendo um trade-off entre a informação original que é completa e a interpretabilidade daquele mapa, a facilidade de visualizar aquele mapa. Então vamos para o segundo aspecto importante do nosso mapa, que é o seguinte, vocês estão vendo aqui, apenas as dimensões e eu coloquei os ângulos, tá certo? Para que servem os ângulos? Os ângulos dizem muito sobre o mapa. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: quanto menor é o ângulo entre as dimensões, então, por exemplo, vocês veem aí que a qualidade, o vetor correspondente à qualidade, o vetor correspondente a premium tem um ângulo pequeno. Isso quer dizer o quê? Que estes dois vetores têm uma alta correlação. O que quer dizer eles têm uma alta correlação? Quer dizer o seguinte, que a marca que tem uma alta qualidade também tem um preço mais alto. Simples, ok? Muito bem. Quando o ângulo é muito grande e se aproxima lá dos 180, o que quer dizer? Quer dizer que a correlação também é muito alta, só que negativa. Isso quer dizer, quanto mais uma marca tem alta qualidade mais cara,
mais difícil ela é de encontrar, ou, em outras palavras, menos fácil de encontrar a marca E. Também é mais ou menos óbvio, certo? Então, quanto mais qualidade, quanto mais cara, menos fácil de encontrar. Por isso que os vetores estão com direções opostas, tá bom? Analisando o forte e refrescante, nós vemos que o vetor forte está apontando para o norte e o vetor refrescante está apontando para o sul. Isso quer dizer o quê? Que também a correlação entre eles é forte e negativa. Em outras palavras, quanto mais forte uma marca é, menos refrescante a marca é. E finalmente vamos olhar aqui quando o ângulo forma 90 graus, ok? Se o ângulo, se dois vetores têm um ângulo de 90 graus, quer dizer que a correlação é igual a zero, tá bom? Então, por exemplo, no nosso mapa perceptual, qualidade e forte têm uma correlação quase igual a zero. Em outras palavras, isso quer dizer o quê? Que se aumenta a qualidade, isso não tem nenhuma relação com a marca ser forte ou não, tá certo? Por outro lado, vejam que o ângulo entre qualidade e refrescante não é 90 graus, embora seja maior do que 45. Em outras palavras, a correlação entre essas duas dimensões não é muito forte, tá bom? Embora parece, né, que como não é 90 graus, se fosse 90 graus eu poderia dizer, ó, quanto maior a qualidade, o fato de uma marca ter maior ou menor qualidade não tem nada a ver com o fato dela ser refrescante ou não. Nesta posição que se encontra neste mapa, mais ou menos quer dizer o seguinte, que em geral as marcas de maior qualidade e mais caras tendem a ser um pouco mais refrescantes, mas tende pouquinho, tá bom? Se a gente puder usar esse tipo de linguagem, tá bom? Muito bem, então nós entendemos aqui as duas principais características de um mapa perceptual, tá bom? Agora sim, agora nós podemos partir para a interpretação desse mapa, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pode dizer é que marcas que estão próximas no mapa tendem a ser mais concorrentes entre si. Por quê? Porque pelo consumidor elas são parecidas, tá certo? Porque se as marcas estão próximas, isso quer dizer que elas são percebidas como tendo as mesmas características, ok? Então, nesse mapa aqui, o que a gente poderíamos dizer, né? Que Antártica, Brahma e Bavária são muito concorrentes entre si, que Stella e Heineken também, né, tem um posicionamento próximo, e é isso que a gente vai acabar dizendo, né? Se elas são percebidas pelo consumidor como próximas, é porque elas têm um posicionamento parecido. A mesma coisa nós podemos dizer de Miller e Skol Beats, também tem um posicionamento parecido, são mais ou menos percebidas da mesma forma pelo consumidor. E aí fica a dúvida entre Skol, né? Skol está mais perto de Bavária, Brahma e Antártica, ou Skol está mais perto de Skol Beats e Miller, né? Pelo conhecimento do mercado, nós sabemos que Skol está mais próxima de Bavária, Brahma e Antártica do que de Skol Beats e Miller. Portanto, eu coloquei Skol dentro deste grupo aí de Bavária, Brahma e Antártica, tá certo?
Então essa é a primeira, nós já fizemos a primeira análise aí do nosso mapa perceptual, tá bom? O que mais que a gente pode aprender do mapa? Vamos supor, por exemplo, que a Ambev olhasse para este mapa de posicionamento e pensasse, caramba, Skol tem um posicionamento muito próximo de Skol Beats. E se elas têm um posicionamento muito próximo, o que isso quer dizer? Que a parte das vendas de uma marca canibaliza a outra, ok? Então, uma possível solução para diminuir o nível de canibalização das marcas seria mudar o posicionamento, ok? Então, o que o mapa de posicionamento pode nos dizer? Bom, Skol, por exemplo, poderia assumir um posicionamento mais próximo ao posicionamento de Antártica, Brahma e Bavária, ok? Para isso, o que ela teria que fazer, por exemplo, se tornar uma marca mais forte, ok? Porque à medida em que ela se torna uma marca mais forte, ela vai subir aqui no nosso mapa de posicionamento. Da mesma forma, a Skol poderia assumir um posicionamento ao mesmo tempo mais premium, né, em direção aqui aí um pouco à direita. Então ela pode caminhar no sentido de ser um pouco mais forte e um pouco mais cara. E Skol Beats? Skol Beats também poderia ser reposicionada. Ela poderia caminhar no sentido de mais qualidade, ou poderia caminhar no sentido de mais refrescante e se aproximar um pouco mais de Miller, ok? Portanto, além de identificar os principais concorrentes, o mapa também nos permite verificar quais são as possibilidades de posicionamento de uma marca ou as possibilidades de reposicionamento, tá certo? E finalmente, um terceiro uso do mapa de posicionamento é identificar oportunidades. Portanto, quando nós olhamos esse mapa perceptual, o que nós percebemos? Parece que existe uma oportunidade aqui no quadrante inferior do lado esquerdo, uma outra oportunidade no quadrante superior do lado direito, mais um pouco à esquerda das marcas Stella e Heineken, ou aqui no quadrante inferior direito, à direita da marca Miller, tá certo? Bom, identificadas as oportunidades de posicionamento, há que se verificar se existe compradores dispostos a comprar marcas com esse posicionamento. Em outras palavras, será que alguém vai querer uma marca de alta qualidade, cara, mas que não é nem refrescante nem forte, ou que é uma marca mais refrescante? Veja que uma marca que não é nem forte nem refrescante é o quê? Então, quando uma marca fica no meio, ela não tem um posicionamento, ok? Então a pergunta é, existem pessoas que querem comprar uma marca premium e refrescante, ou bem refrescante? É uma pergunta. Ou vamos explorar essa oportunidade no quadrante esquerdo do lado inferior. Será que existem pessoas que querem comprar uma marca refrescante e de massa?
Essa a minha percepção diz que não. Vamos olhar então no quadrante à direita superior e a gente está pensando aí numa marca que é forte, com uma qualidade intermediária, não tão cara quanto Stanley Heineken, mas um meio entre Stanley Heineken e as marcas mais baratas. É possível esse posicionamento? Esse me parece uma boa oportunidade. Portanto, o mapa de posicionamento permite verificar quais são as oportunidades do mercado para novas marcas. Mas aí eu tenho que voltar lá no estudo de segmentação para verificar se existe um segmento aproximado que me permite posicionar uma marca ali. E eventualmente eu tenho que começar tudo de novo e fazer um teste de conceito com este novo posicionamento e eventualmente fazer com vários conceitos para ver qual é aquele que tem maior chance de sucesso no mercado, tá certo? Portanto, o mapa de posicionamento tem algumas leituras muito interessantes, não é verdade? Bom, vamos então falar agora da técnica decomposicional, que é um pouco diferente da técnica composicional que acabamos de ver. Na técnica decomposicional, como eu mencionei anteriormente, eu não vou definir atributos para cada marca. O que eu vou fazer apenas é perguntar ao consumidor qual é a proximidade que ele vê entre cada marca ou qual é a distância, tanto faz, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que eu alinhe todas as marcas que eu quero analisar e aí eu vou pedir para o consumidor indicar entre conjuntos de marcas quais aquelas que ele vê como as mais próximas, a segunda mais próximas, a terceira mais próximas e assim por diante, tá certo? Ou eu posso dizer quais são as mais distantes, a segunda mais distantes e assim por diante. Em geral se usa a mais próxima. Muito bem. Na hora eu posso usar aí, por exemplo, também uma escala de, então eu posso usar uma escala de ranking, né? A primeira mais próxima, a segunda mais próxima, a terceira mais próxima, e se eu tiver 10 marcas isso pode dificultar muito, ou eu posso usar uma escala do tipo rating, né? 1 é a mais próxima e 10 é a mais distante. Tá certo? Então, para cada par de marcas, indique qual é a distância que você percebe haver entre elas, uma escala de 1 a 10, onde 1 quer dizer que as marcas são muito próximas e 10 quer dizer que as marcas são muito distantes ou não parecem nada entre si. Em seguida, eu vou fazer um mapa. Então, eu fiz aqui um mapa para vocês perceberem. A técnica é uma outra técnica de análise de dados, ok? Então vejam que o mapa resultante tem as marcas, né, nesse mesmo espaço bidimensional, mas ele não tem os atributos, já que não havia os atributos. Portanto, como é que eu posso interpretar esse mapa, né? Basicamente, esse mapa depende de um conhecimento um pouco mais profundo do analista para tentar identificar quais são as dimensões subjacentes ao mapa, ok?
Então, eu posso até rodar o mapa e aí, por exemplo, posso chegar à conclusão de que, por exemplo, no eixo Y, nós temos, à medida em que aumenta em direção ao norte, é uma marca mais suave, e em direção ao sul é uma marca mais encorpada. Em direção ao leste, nós temos uma marca mais barata, mais fácil de encontrar. Em direção ao oeste, nós temos uma marca mais cara e mais difícil de encontrar, tá certo? Então, aqui a dificuldade de interpretar é um pouco maior. Entretanto, a vantagem desse mapa é que as dimensões que vão definir o mapa não são dadas pelo pesquisador, mas sim pelo pesquisado, pelo consumidor. É ele que vai dizer o que define a distância entre as marcas. Então, o pesquisador pode definir que os principais atributos são preço, facilidade de encontrar, ou amargor, no caso de cervejas, quando na verdade talvez o consumidor não use todas essas dimensões e ele defina as distâncias entre a marca apenas em termos de preço, ou apenas em termos de amargor, ou apenas em termos de facilidade de encontrar, ou apenas em termos de sofisticada, comum, vai saber, né? E diferentes consumidores podem definir essa distância entre as marcas usando diferentes atributos. Portanto, o mapa decomposicional, embora pareça ser menos esclarecedor, ele pode dar insights muito interessantes sobre quais são as dimensões que o consumidor usa para distinguir os diferentes posicionamentos entre as marcas, ok? Portanto, a recomendação em geral é tentar fazer os dois mapas ao mesmo tempo. E normalmente é muito importante segmentar o grupo de respondentes, ok? Por quê? Porque pode ser que um grupo de respondentes esteja usando uma dimensão diferente da de outro segmento. Então, uma das vantagens também desse tipo de análise é que eu posso decidir qual é o nível de análise. Eu posso pegar uma análise que contemple todas as pessoas da amostra, uma parte da amostra e, no limite, eu posso até ter um mapa individual. Naturalmente, o mapa individual não tem muita utilidade, mas os mapas, de acordo com os segmentos, são muito interessantes, tá bom? Então, vamos fazer aqui um resumo do que nós vimos, ok? Recapitulando. Então, nós temos aí dois tipos de mapeamento perceptual. Um baseado em atributos ou dimensões e um baseado em similaridades. Então, enquanto que no mapeamento perceptual baseado em atributos, os dados de entrada são a avaliação das marcas para cada atributo e os atributos são definidos pelo pesquisador. No mapeamento perceptual baseado em similaridades, o dado de entrada é um ranqueamento ou um rating, ou uma avaliação da similaridade, rating, entre as marcas. E a similaridade, ou as dimensões subjacentes à similaridade, fica a cargo do respondente. Técnica de análise, no mapeamento baseado em atributos, análise fatorial.
no baseado em similaridades é o escalonamento multidimensional. O resultado que me dá o mapa baseado em atributos é a posição de cada marca em relação a cada uma das dimensões, e o baseado em similaridades me dá como resultado as posições relativas de cada marca e a interpretação das dimensões que definem o mapa fica a cargo do pesquisador. Quando eu vou utilizar um ou outro, como eu disse, o ideal seria fazer os dois. Entretanto, um mapa baseado em atributos, no mínimo, requer que esses atributos possam ser verbalizados pelos respondentes. E quando essa verbalização for um pouco mais difícil, em alguns casos quase impossível, então o baseado em similaridades pode ter maior possibilidade de uso. Tá bom? Recapitulando, o que nós vimos hoje é que as marcas precisam se posicionar claramente na mente do consumidor. E como é que a marca faz isso? Por meio de todo o seu plano de marketing, por meio da execução do plano de marketing, ok? Ou seja, ao executar os 4Ps, a marca vai definindo o que ela é para o consumidor. O que faz o mapa de posicionamento tenta identificar como é que o consumidor enxerga, quais são as percepções do consumidor sobre as diferentes marcas no mercado. O mapeamento perceptual, então, retrata essas posições relativas entre as diferentes marcas e ele tem três principais usos. Primeiro uso, identificar quais são as marcas que competem mais diretamente entre si. Identificar possibilidades de reposicionamento de uma marca. E, finalmente, identificar oportunidades para o posicionamento de novas marcas, ou até mesmo identificar oportunidades para o reposicionamento de uma marca existente. Tá bom? Muito bem! Então era isso que nós tínhamos que ver hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem assistindo às minhas aulas nesse nosso canal de encontro, tá bom? Muito bom te ver aqui e nos vemos na próxima aula, tá bom? Um abraço, até logo e continue ligado.